Evolução em Dois Mundos, segunda parte, capítulo 3, Corpo Espiritual e Volitação. Hoje nós vamos fazer um capítulo só. O capítulo ele vem, André dando uma explicação de corpo espiritual e volitação, né? Fazendo uma comparação com esse corpo espiritual e essa volitação e respondendo aí para a gente algumas perguntas, tá? Corpo espiritual, nós já estudamos aqui durante toda essa trajetória, eu acho que nós já temos aí mais de 40 lives, né? Mais de 40 encontros sobre evolução em dois mundos, que vem especificando para a gente ao longo, né, de toda a trajetória, de toda a narrativa, o que é corpo espiritual, né? É o corpo, é o nosso perispírito, é o que nós vamos carregar, é a estrutura que nós vamos carregar pós-morte do corpo físico, né? Então, o corpo físico morre, volta para a Terra e nós voltamos para a nossa origem, né? Nós não somos matérias, nós somos espírito, nós somos energia passando por experiências terrenas, experiências de aprendizado e de melhoramento enquanto indivíduo. Ora indivíduo espiritual, ora indivíduo material, né? Mas nós estamos aqui. Só que aqui ele vai tratar do corpo espiritual, ou seja, do corpo lá na sua origem, quando a gente volta, né? Quando a gente morre. E volitação, que é nada mais, nada menos do que uma forma do espírito se deslocar, né? Então, a gente sabe que existe 3 tipos de volitação, né? Quem aí já estudou e já leu o livro dos Violetas na Janela e Vivendo no Mundo dos Espíritos de Patrícia, Patrícia vai dizer sobre volitação, né? E o que é volitação? O espírito se desloca não só caminhando como aqui na Terra, mas volitando, que é como se fosse uma espécie de voo mesmo, né? E Patrícia traz para nós os 3 tipos, né, de volitação, que é o lento, o rápido e o rapidíssimo, né? Então, são 3 formas, que mais que essas formas, elas são desenvolvidas com o tempo, né? Então, nós vamos entender aí o que André Luiz vem trazendo para nós. Ele começa com uma pergunta, e a pergunta ao qual foi feita a ele perguntaram ao André Luiz o seguinte: podemos receber alguma informação sobre a volitação do corpo espiritual? Nós podemos receber alguma orientação sobre a forma com que o espírito, então, se desloca e essa forma em si sobre volitar? André Luiz começa falando o seguinte, respondendo o seguinte: a metamorfose, né, dos insetos, que a volitação é como essa metamorfose dos insetos. A histólise, que é a morte das células, e nós já estudamos isso lá atrás, alcança notadamente os músculos e a máquina digestiva, atingindo apenas levemente o sistema nervoso e o sistema circulatório. Efetuando o processo histolítico, segundo referências alinhadas em outra parte do nosso estudo, os órgãos diferenciados voltam à posição embrionária que lhes eram características e só então as células entram em segmentação, formando a histogênese, né, que é a formação das células, os órgãos definitivos do inseto adulto, armado de recursos para librar na atmosfera, né? Então, André Luiz está usando para a gente a distinção lá quando nós aprendemos sobre a questão da lagarta e da borboleta, né? Então, enquanto lagarta, é necessário musculatura, né? Mas quando elas passam por aquele processo de morte de células para que ela possa virar uma borboleta, ela perde, né, um pouco dessa estrutura, passa a ter uma outra estrutura essa propícia para o voo. E André Luiz está falando isso para a gente por quê? Porque nós também somos bem parecidos, né? O nosso corpo físico, ele vai morrer.
A gente sabe, nós aprendemos lá atrás também em Evolução em Dois Mundos, que nós vamos manter a nossa estrutura pelo pensamento contínuo que nós desenvolvemos ao longo do tempo. Então, nós vamos manter a nossa estrutura, mas agora uma estrutura diferenciada. Não é uma estrutura pesada quando nós estávamos no corpo físico. É uma estrutura mais leve, né? Os nossos músculos, determinadas células ali, irão morrer junto do corpo físico e irão, de uma certa forma, se diminuir e manter ali como se fossem adormecidas na nossa estrutura, mas agora nós vamos utilizar de outra estrutura, que é o perispírito, muito mais sutil, muito mais leve, né, em relação ao corpo material. E ele continua assim: assim também, após a transfiguração ocorrida na morte, a individualidade ressurge com naturais alterações na massa muscular e no sistema digestivo, mas sem maiores inovações na constituição geral, munindo-se de aquisições diferentes para o novo campo de equilíbrio, a que se transfere com possibilidade de condução e movimento efetivamente não sonhados, já que o pensamento contínuo e a atração nessas circunstâncias não mais encontram certas resistências próprias ao envoltório do corpo físico, né? Então, é isso que ele está dizendo para nós. Olha, a gente vai sofrer uma determinada transformação. O nosso perispírito, ele não vai precisar dessa musculatura, né? E a nossa alimentação agora, ela também será o quê? De forma diferente. Nós vimos aí no nosso último encontro, né, a necessidade de alimentar do corpo espiritual no momento em que chega, mas que com o tempo, com o desenvolvimento, com o discernimento que nós vamos desenvolvendo com esse tempo, nós vamos aprender a nos nutrir de outra forma, né? Cada vez mais sutil, até que a gente se estabilize e fique num modo de nutrir que é inerente a nós, enquanto espíritos, né? Nós vamos levando muitos resquícios do corpo físico para o mundo espiritual. Então, até que a gente aprenda a nutrir novamente como espírito, nós temos essa necessidade de nutrição como fazíamos no corpo físico, né? Então, a gente sabe que no mundo espiritual existe aí, como Patrícia mesmo já disse, né? As frutas, como nós vimos em André Luiz, a sopa, né? Mas isso tudo é o quê? Isso são concentrações fluídicas, né? Para o sustento do espírito, né? E essas concentrações fluídicas ajudam a nossa mente de uma certa forma. Quando nos é oferecido uma sopa, às vezes até instintivamente, sem nem perceber, a gente se nutre porque está vendo aquilo ali, está vendo o alimento e tem-se a saciedade, mas essa saciedade está vindo da nossa mente, né? São concentrações fluídicas, alimentos muito parecidos com alimentos terrenos, mas em propriedades e em concentrações muito diferentes. Ao homem comum, na encarnação, não é fácil, todavia, a articulação de uma ideia segura com respeito às condições de seu próprio corpo espiritual além túmulo, porque a mente no plano físico está inteiramente condicionada ao trabalho específico que lhe compete realizar, inevitavelmente presa aos problemas de estrutura e, por isso mesmo, incapacitada de identificar o reino inteligente de raios e ondas, fluidos e energias turbilhonantes em que vive, né? Então, é aquele negócio. No primeiro momento, é muito difícil. No primeiro momento, é muito difícil lidar e saber em questão, é um fluido, é uma energia, a forma de nutrir é outra, né? No início é muita confusão. Se eu estou ali ainda passando por aquele estado perturbatório, é claro que para me auxiliar, para nos ajudar,
né, em detrimento agora do nosso novo, velho estado, né, até que a gente se recomponha, não são oferecidos esses alimentos. Mas esses alimentos, em algum momento, a gente vai também ter que aprender a se distanciar dessa forma de alimentação, né? Porque nós somos energia, nós vamos passar também a nos alimentar desses fluidos e dessas energias. Mas tudo isso vai levar e vai demandar o quê? Tempo até que a gente então possa se habituar. Então, mais uma vez, eu venho aqui dizer para vocês a questão do reparo, do amparo. Lembra que nós discutimos no nosso último encontro sobre esse reparo? Porque muita gente fala, nossa, mas minha mãe está até hoje no amparo, né? Então, reparando certas coisas, amparando ele de uma certa forma, tudo isso demanda tempo. Principalmente se aquele ente que estava aqui na Terra não tinha conhecimento nenhum. A evolução espiritual dele era pouca. Ele vai precisar correr atrás de tudo isso, relembrar tudo isso aos poucos, lá agora, lá no mundo espiritual. Então, o amparo não é só um amparo de imediato, é um amparo até que se restabeleça, até que consiga seguir sozinho, até que já tenha entendido tudo o que se passa no mundo espiritual e consiga andar com suas próprias pernas, fazer os seus próprios trabalhos, e ainda assim vai necessitar ali de um instrutor estar com ele. Nós vimos em Missionários da Luz, André Luiz se restabeleceu, foi procurar, foi em busca, né? Foi à procura de respostas, mas sempre André Luiz estava o quê? Assistido. Essa assistência é o quê? Amparo, né? André Luiz não sabia de muita coisa. Então ele foi atrás das respostas. Em detrimento das curiosidades que ele tinha, ele foi em busca de respostas e ele encontrou em cada instrutor, em cada um que o acolheu, amparo, respostas, né, para que ele possa, de uma certa forma, se sentir ali seguro, entender o meio ao qual ele está. Por isso também que nós precisamos dar, muitas das vezes, tempo aos nossos entes desencarnados. Nossa, meu ente desencarnado sumiu. Tem muito tempo que eu não desdobro com ele, que eu não sonho com ele, que eu não sei nada dele. Deixa ele no tempo dele. Porque se você não está desdobrando, às vezes até está, né? De uma volta inconsciente, mas está. Mas a gente precisa deixar o nosso ente caminhar. Porque às vezes ele está ali procurando as respostas que ele precisa. E a gente está todo o tempo obsediando, tentando o trazer para nós. Por isso que quando o nosso ente, de uma certa forma, some, deixa ele seguir o caminho dele. Se Jesus, a espiritualidade, vê que nós temos merecimento e que é necessário esse encontro, seja por um desdobramento consciente ou não, eles vão fazer essa ponte entre nós. Mas os nossos entes precisam caminhar. Eles precisam também continuar a vida, assim como nós estamos continuando a nossa vida aqui na Terra, mesmo que encarnados, mas nós estamos continuando a nossa caminhada. A vida, ela é eterna. A condição é que é alternada. Ora nós estamos encarnados, ora desencarnados, mas a vida continua. A próxima pergunta foi perguntado para André Luiz o seguinte: como entendermos a mente em si, individualizada e operante, se as células do corpo espiritual têm vida própria como as do corpo físico? Então ele está perguntando o seguinte: olha, como que a gente entende a mente individualizada? Porque nós aprendemos que no corpo físico as células comandam pelo automatismo que já foi desenvolvido, né? A gente sabe que a mente está no controle com as células ali se desenvolvendo, fazendo o que precisa ser feito. E no corpo espiritual,
né, que é mente, e que a gente sabe que também carrega essas células. Nós sabemos e já estudamos aqui que nós carregamos toda a nossa estrutura no perispírito, né? Se eu tenho olho, boca, nariz, orelha, mãos, órgãos, eu levo essa estrutura no meu corpo espiritual, de uma matéria diferente, em energia, mas eu vou levar, né? Quando a gente se desdobra ou sonha, né? Só para que vocês possam entender, né? A gente sabe que desdobramento é uma coisa e sonho é outra. Mas quando a vez que eu falar desdobramento, é o que vocês muitas vezes entendem aí como sonho, né? Mas nos encontros com os nossos familiares, quando em desdobramento, a gente não consegue vê-los na estrutura que eles carregavam aqui na última encarnação? A gente vê neles boca, a gente vê nariz, a gente vê eles na forma nominal. A gente não encontra com um ente querido nosso sem boca, sem nariz, sem olho, sem sobrancelha, né? Então a gente vai carregando essa nossa estrutura. Então ele está perguntando aqui agora, como que funciona agora, né? Na mente individualizada, uma vez que as células, elas têm aí, né, vida própria. Elas tinham no corpo físico. E ele responde o seguinte: o problema é de simples orientação. Como acontece numa fábrica de largas proporções em que a gerência, unificada em seus programas de ação, supervisiona e comanda centenas de máquinas com diversos implementos cada uma, convergindo todas as peças do serviço para fins determinados. Né? Então, o que ele está querendo dizer para nós simplificar? Olha, a mente vai continuar comandando tudo. A mente vai continuar comandando as células. Ainda que as células tenham vida própria, né? Ou seja, se uma célula ali morre, o organismo logo trata de fabricar outra. No corpo espiritual não é diferente, né? Mas é a mente ainda que está comandando. Esse automatismo que essas células desenvolveram, elas provêm da mente e continua e perdura no corpo espiritual. A próxima pergunta ele vem dizendo: quais os mecanismos das alterações de cor, densidade, forma, locomoção e ubiquidade do corpo espiritual? Né? Então, como que se dá essas alterações, né? Da cor, da densidade, da forma, da locomoção? E ele vai responder de uma forma muito peculiar e nós vamos conversar sobre ela. Ele responde o seguinte: a pergunta está criteriosamente formulada. No entanto, para ela responder com segurança, precisaremos dispor na Terra de mais avançadas noções acerca da mecânica do pensamento. Então, o que André Luiz está nos dizendo? E a gente encontra isso em muitos outros lugares, né? No livro dos Espíritos mesmos, tem alguma resposta que os Espíritos falam isso. Olha, essa resposta não tem como ser dada a vocês agora no momento. Por quê? Porque o discernimento, o ponto de desenvolvimento que vocês se encontram, por mais que a gente quisesse explicar para vocês, não adiantaria. Seria como a gente pegar uma criança que está lá aprendendo ainda a fazer uma soma e querer que ela resolva uma equação matemática de grande proporção. Então, por mais que a gente queira explicar para vocês como se dá, como é essa questão da formação e alteração, né, desses mecanismos aí do corpo espiritual em relação à cor, a densidade, forma, locomoção e ubiquidade, vocês não conseguiriam, né? Por que vocês não conseguiriam? Porque o desenvolvimento que vocês têm ainda é muito primitivo para poder entender, né? Então, o que ele fala? Que a gente precisa avançar mais na questão de noção de mecânicas do pensamento. O dia que a humanidade avançar na questão de mecânicas do pensamento, talvez a espiritualidade consiga nos explicar. Então, o que acontece
né, com a espiritualidade. A espiritualidade, ela jamais vai avançar no nosso progresso, né? Nem tampouco nos diminuir. Mas elas vão nos ajudar no momento certo, no momento oportuno. Quando eles veem que a gente já tem condições para poder entender, aí sim eles vão inserir em nós, né, uma resposta adequada, porque sabe que nós já vamos ter entendimento e desenvolvimento suficiente para poder absorver aquilo que ele nos passa. Então, muitas das vezes, exige de nós o nosso desenvolvimento, a nossa caminhada. Em que condições o corpo espiritual de um desencarnado sofrerá compressões, escoriações ou ferimentos? Então, ele está perguntando, a grosso modo, o seguinte: o corpo espiritual, ele machuca? Ele pode sofrer algum ferimento? Ele pode sofrer alguma escoriação, alguma compressão? E ele fala o seguinte: dentro do conceito de relatividade, isso se verifica nas mesmas condições em que o corpo físico é maltratado dessa ou daquela forma na Terra. Não dispomos, entretanto, presentemente, de terminologia adequada na linguagem terrestre para mais amplas definições do assunto. Então, ele já fala mais uma vez que nós não temos determinado entendimento para poder entender, mas ele deixa para a gente uma resposta que a gente pode começar a desenvolver em nós. Então, ele fala que dentro da relatividade, pode sim, em algumas circunstâncias, isso acontecer. Em algumas circunstâncias, o corpo pode machucar. Em algumas circunstâncias, o corpo pode sofrer escoriações, compressões, né? E a gente sabe que quando nós desencarnamos, nós vamos levando conosco sensações. Nós não vamos levar o que é material, mas o que é do nosso senso, do nosso sentir, da nossa mente, nós vamos levando isso, né? Nós vamos levando a nossa capacidade da fala, vamos de sentir a sensibilidade, também vamos levando, e a sensibilidade aqui nessa questão é muito importante, né? Nós vamos passar para o mundo espiritual com o nosso olfato, vamos, com o nosso paladar também, com a nossa visão também, né? Então, quando ele fala aqui que relativamente isso acontece, isso pode acontecer, a gente já precisa atinar o seguinte: olha, aqui está presente a questão da sensibilidade. Está em nós presente essa questão da sensibilidade. E ela vai perdurar, ela vai permanecer, né? Lógico que à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas. Mas quer ver um ponto em que está presente essa sensibilidade e que está muitas das vezes presentes essas escoriações, esses ferimentos? Quando vai levando do corpo físico para o corpo espiritual. Quando a mente não consegue de pronto fazer essa distinção. Nós temos como exemplo o André Luiz. André Luiz passou por uma cirurgia na carne, no corpo físico, e foi levando isso no corpo perispiritual, né? Ele foi levando no seu corpo espiritual, na sua estrutura, aquela ferida. Mas por que aquilo? Tudo proveniente de plasma da mente, né? Então ele foi levando aquilo e teve a necessidade de quê? De ser ajudado para que aquela ferida fechasse. Então, uma das possibilidades são essas, quando a gente vai levando essas feridas, vai levando na nossa mente as feridas do nosso corpo físico. Por isso, em desdobramento, muitos falam assim: eu desdobrei com meu ente, eu estive com meu ente, e eu vi ele com máscara. Por que ele está com máscara? Eu vi ele, e se ele tinha uma deficiência na perna, ele ainda continua com aquela deficiência na perna. Mas agora ele não está em espírito?
Ele de uma certa forma foi mutilado. Ele levou um tiro. E eu vi ele com a marca do tiro. Tudo isso proveniente da nossa mente, que foi levando isso conosco, né? Isso vai melhorar? Vai haver reparos nesses lugares? Vai, né? Mas tudo, de uma certa forma, vai demandar um tempo. Vai demandar a construção daquela mente. Se eu não tenho entendimento nenhum, chego no mundo espiritual levando muitos resquícios do corpo físico, eu vou levando também as deficiências. Até que eu vou evoluindo e aprendendo que aquelas deficiências ficaram no corpo físico e que esse corpo físico morreu. Agora quem comanda é a minha mente, mas muitas das vezes encontra amparo para que então possa ir revertendo aos poucos esses resquícios. É como uma pessoa que tem uma necessidade de estar ali passando periodicamente por uma terapia para poder vencer um obstáculo, para ajudar a mente a vencer aquele obstáculo. O espírito não é diferente. Tem aqueles que, embora tiveram alguma deficiência, embora o corpo físico teve aí, né, alguma escoriação, alguma coisa, eles voltam com o perispírito intacto? Tem. Não é todos que, o fulano não tinha um braço, chegou lá do outro lado, tá com o braço. Isso pode acontecer? Pode. E é muito bom. Se aconteceu de imediato, é porque ele já tem estrutura para isso, é porque a mente dele, em relação àquele que chegou lá, faltando um braço, está um pouco mais avançado do que o outro. Porque, de uma certa forma, a mente está mais bem estruturada e já entendeu que aquilo ficou no corpo físico. Qual é a ordem? É isso, né? Qual é a ordem de formação dos centros vitais pelo princípio inteligente no seu corpo espiritual? Ele está perguntando para André Luiz, né? Perguntaram para André Luiz, qual é a ordem da formação dos chakras? Pelo princípio inteligente, né? No corpo espiritual. E ele responde o seguinte: sabemos que a formação dos centros vitais começou com as primeiras manifestações da plasmocinese, que é a formação e subdivisão do citoplasma, que nós também já vimos lá atrás, nas células, sob a orientação das inteligências superiores. Contudo, não dispomos ainda de particularidades técnicas para penetrar nesse domínio da ciência ontogenética, né? Ou seja, aquela ciência que estuda desde o nascimento, né, o desenvolvimento desde o nascimento até ali chegar, né, na maturidade, no momento de reprodução. Então, resta a nós homens dar o primeiro passo mais uma vez. Dar o primeiro passo, avançar nesse sentido de domínio da ciência na questão da ontogenética, para que a espiritualidade, então, possa avançar e também nos dar uma mensagem mais complexa. Mas eles já deixaram para a gente. Desde que, né, a formação desses chakras, desses centros vitais, eles começaram onde? Lá atrás, na formação e subdivisão do citoplasma. Como se processa a exteriorização dos centros vitais? Se eles nascem de dentro para fora, como que eles se exteriorizam, né? Como que eles se mostram? Associando o conhecimento magnético e sublimação espiritual, os cientistas humanos chegarão por si próprios à realização referida, como já atingiram noções preciosas quanto à regressão da memória e exteriorização da sensibilidade. Né? Então, ele está dizendo para nós, quando vocês chegarem ao desenvolvimento mais aprofundado do magnetismo,
né? Vocês então entenderão. Hoje a ciência já avançou muito quanto à questão de regressão da memória e de exteriorização da sensibilidade, mas ela precisa avançar um pouco mais para que a ajuda venha, né? Para que então essa questão de exteriorização desses centros vitais possam aparecer aí para a gente. Então, a espiritualidade, todas as vezes que nós depararmos, de uma certa forma, com uma resposta incompleta, nós precisamos entender o seguinte: a espiritualidade não vai passar o carro na frente dos bois, não tem essa expressão? A espiritualidade vai deixar que a gente se desenvolva, chega até um determinado ponto, para que aí então que a ajuda possa vir. Mas para isso nós precisamos progredir. Se a gente não progride, se a gente não der um passo rumo a esse desenvolvimento, eles não vão nos mostrar coisa nova, né? Por isso que a gente precisa avançar para que novas coisas também nos cheguem, né? A gente sempre conversou sobre isso aqui. Quanto mais a gente avançar em conhecimento, mais coisas novas nós vamos conseguir absorver em questão de aprendizado. E nós aqui somos prova disso. Nós somos um grupo de amigos que estudamos há 3 anos. Estudamos juntos, né? Há 3 anos. E nem se compara desde o nosso primeiro encontro. Embora às vezes eram introduzidas algumas coisas, mas o desenvolvimento que nós temos hoje nos leva muito além. Nós somos capazes de absorver muitas coisas. Por quê? Porque durante esse período nós conseguimos absorver aí um aprendizado muito grande. Mas, na questão do todo, precisa que se avance um pouco mais. Qual a importância da relação existente entre o baço e o centro esplênico, se o baço pode ser extirpado sem maiores prejuízos à continuação da existência do encarnado? Ele está perguntando o seguinte: olha, qual a importância do baço? Porque o baço, esse centro esplênico, ele está ali, de uma certa forma, controlando, né? Ele e o baço estão ali ligados, né? Baço é um órgão do nosso corpo. Só que o nosso corpo consegue sobreviver sem o baço, né? Muitos de vocês já podem ter ouvido isso. Ah, fulano precisou retirar o baço, né? O baço foi extirpado aí do corpo físico, mas continua funcionando. Mas se tem um centro vital ali, como se dá isso, sendo que foi feita a retirada desse baço, né? E ele responde o seguinte: compreendamos que a extirpação do baço em sua expressão física no corpo carnal não significa a anulação desse órgão no corpo espiritual. E que, interligado a outras fontes de formação sanguínea no sistema hematopoético, prossegue funcionando, embora imperfeitamente, no campo somático, atento às articulações do binário mente-corpo. Então, o que ele está falando? Olha, o baço foi tirado do seu corpo físico, mas não esqueça que o nosso corpo espiritual possui toda uma estrutura. Essa estrutura são feitas aí de fluidos, né? Que são ele se mantém estável pelo pensamento contínuo que nós conseguimos aí desenvolver ao longo do tempo, né? Nós conseguimos nos estruturar, nos manter naquela forma, e os nossos órgãos, eles continuam no nosso perispírito, ainda que de forma fluídica, mas ali eles estão, né? E o que está acontecendo? Esse órgão do corpo físico não ali está mais, mas o corpo espiritual está funcionando. E é aí que a gente precisa fazer uma correlação daquilo que nós já estudamos. Lembra? O nosso corpo espiritual, através da nossa mente, comanda o nosso corpo físico. Se nos desliga, se nos desenlaça, se solta os liames que nos prendem ao corpo físico, o nosso corpo físico morre. E o nosso corpo espiritual continua com a mesma estrutura, seguindo aí
na linha da evolução, seguindo a vida, né? Então, às vezes, o que está ali no corpo precisou ser retirado algo, mas lembre-se, o corpo, a mente, a estrutura que comanda o corpo físico está funcionando, ainda que de uma forma imperfeita, mas está funcionando. Como compreenderemos a situação dos centros vitais no caso dos ovoides, né? O que são ovoides? Aqueles que perderam a forma, aqueles que de um certo modo, né, perderam aí a estrutura, a forma organizada de ser humano, né? E por carregarem determinadas sensações, determinadas densidades, eles mudam a estrutura e passa a uma estrutura de como um ovo, né? Como se fosse um ovo mesmo. Por isso o nome ovoide, né? E ele está perguntando o seguinte: esses chakras, como que fica esses centros vitais se ele agora toma a forma de um ovo e não mais a forma hominal, onde tem determinados pontos, né? Que são esses centros vitais. Entendereis facilmente a posição dos centros vitais do corpo espiritual restrito na voidização, apesar de não terdes elementos terminológicos que o exprimam, pensando na semente minúscula que se encerra dentro dela os princípios organogênicos da árvore, em que se converterá de futuro, né? Então, o que acontece com esses centros vitais? E muitos de vocês talvez já sabem até responder, né? Pelos estudos que nós já tivemos. Ele toma a forma de um ovo, mas toda a sua estrutura se encontra. O ponto em que ele parou da evolução ali se encontra como se fossem sementes, né? Como se fosse uma semente que está ali aguardando a oportunidade de germinar novamente, né? Uma oportunidade de reencarnar novamente, de se reestruturar. Então, esses centros vitais, ele fala que é como uma semente da árvore, que vem carregando nela tudo o que necessita para germinar. Então, ainda que ali naquela forma ovoide, os centros vitais, a estrutura, o formato hominal, está tudo ali, né? É reduzido, mas tudo ali se encontra aguardando a oportunidade de voltar, a oportunidade de fazer diferente, de se reestruturar e de se estabelecer nesse caminho aí para continuar prosseguindo também na evolução. Fato é que muitos ficam estagnados ali por muitos e muitos e muitos anos, ficam, mas todos um dia terão a oportunidade de retomarem de onde eles pararam. Por hoje nós encerramos. Alguma dúvida, gente?